oficial 100 inscritos. Pois é, a gente bateu a meta. Nossa, conseguimos, foi uma força-tarefa, dependendo tanto do meu lado quanto do de vocês. E eu tô muito feliz, mesmo não tendo sido em abril, porque imprevistos aconteceram. E poucos dias depois, em menos de uma semana, isso já foi alcançado. Então, para mim, é indiferente a questão da data. O que importa é que a gente conseguiu e eu tô muito feliz por causa disso. Para comemorar, eu queria trazer um vídeo da escolha de vocês. Então, eu fiz um post na aba Posts, é que antes se chamava Comunidade. O canal vai fazer 2 anos em junho e eu não sei se seria uma meta muito ambiciosa trazer um número que remetesse o 2. Tô entendendo o que eu tô falando? Mas é um número que está bem longe. Então, não sei se seria muito ambicioso de você conseguir nesse curto tempo, porque ainda temos mais ou menos um mês até o dia específico do aniversário. Então, não sei se a gente conseguiria. Por isso, eu ainda vou fazer análise dos dados do canal lá no YouTube Studio, de acordo com os números, ver qual meta é mais viável. É claro que a gente tem aquela meta ambiciosa, que é mais íntima, a gente sabe o que a gente está querendo, mas quando a gente traz a público isso, a gente faz a campanha para conseguir a força-tarefa, a gente tem que colocar uma meta realista. Quem gosta de organização sabe que colocar uma meta realista é uma coisa difícil, porque a gente quer sonhar, a gente quer fantasiar que a gente consegue tudo. É, mas é complicado, a gente tem que lidar também com o racional e às vezes deixar o emocional mais guardado nessas horas que envolvem números. Mas eu não tô aqui para falar do futuro, eu tô aqui para falar do presente. Como eu falei para vocês, eu fiz o post perguntando qual tema você gostaria e a Thaís, 2 sugestões ela me propôs e eu gostei muito das duas, porém eram sugestões parecidas envolvendo listas dos meus 5 livros favoritos e dos meus 5 livros mais decepcionantes, é assim que eu diria, assim que eu chamaria, os livros que eu menos gostei ao longo da vida. Só que vamos pensar, né, gente? Entre um tema positivo e um tema negativo, eu escolhi o positivo para trazer hoje num vídeo de comemoração. Afinal, aconteceu uma coisa boa. Mas, como eu gostei bastante das ideias, e na verdade já tinham me pedido isso antes, eu vou trazer a segunda ideia também. Então, Thaís, você que tá vendo isso, fica tranquila, porque não só a primeira sugestão, como a segunda eu vou trazer. Mas eu vou dar uma espaçada para não ficarem vídeos muito parecidos, tá bom? A ordem para essa lista eu escolhi de acordo com intensidade, vamos dizer assim, do que eu mais gostei em relação à vida toda para o que eu menos gostei. É claro que é uma lista de favoritos, então todos eu gostei e são muito importantes para a minha vida, mas eu resolvi não fazer ordem cronológica, porque geralmente eu uso essa ordem para fazer, ordem cronológica é de tempo, então o primeiro livro até o mais recente. Apesar de que o primeiríssimo da lista, coincidentemente, em questão de tempo, também é o meu primeiro livro favorito. É um livro bem clichê, porque eu acho que, além de ser um livro clássico, ele também é bem curto, o que ajudou a ser clássico. É um livro muito polêmico na época, porque ele foi até censurado, não era permitido que ele fosse publicado, porque ele era dito como algo que ia batendo de frente com as ideias políticas da época. E depois a gente viu que não era nem o livro que estava errado, que o livro, em teoria, vamos pensar, né? O que seria de menor importância ou menor relevância no sentido de ter algum poder? Um regime político mundial ou um livro que um autor, até então uma pessoa desconhecida, publicou? O livro ia ser o lado mais fraco, seria o lado dele que arrebentaria. E foi o que aconteceu. Mas, muito tempo depois, como eu não posso falar muito aqui, eu indico que vocês assistam um vídeo específico sobre O Pequeno Príncipe. Gente, é um livro muito clichê, eu sei. Até quem não é leitor já leu isso. E muita gente que não é acostumada a ler tanto, não tem uma bagagem, uma quantidade mesmo. Eu sei que, ainda mais agora que as pessoas se comparam muito com quantidade, não é uma coisa que a gente tem que ficar olhando muito o tempo todo, quantos livros você já leu esse ano, ou esse mês, ou na sua vida. Mas a gente vai ter que falar que até para pessoas que não gostam de ler,
mas acabaram lendo por um acaso, se elas têm que escolher algum favorito, se for um só, acaba sendo esse, é impressionante. Existem alguns motivos, e eu vou pautar esses motivos baseado no que a Mayara do Estante Cósmica falou, que aliás foi esse canal que me inspirou a fazer o vídeo de maratona de HQs, que são histórias em quadrinhos. Caso você não viu, eu aconselho você a ver. A Mayara tem como um dos livros que ela menos gosta O Pequeno Príncipe, ou seja, são ideias bem contrárias aqui. E ela cita no vídeo, comentando sobre isso, que um dos motivos para as pessoas terem como favorito é justamente ter lido na infância. O que é uma coisa que eu falei no vídeo específico sobre O Pequeno Príncipe, é uma coisa errada, tá? Porque esse livro parece infantil porque tem desenho, é um desenho feio e bonito ao mesmo tempo, porque o cara que escreveu, que desenhou, e ele mesmo falava que não sabia desenhar, é uma história sobre uma criança como protagonista. Aí você vê, você fica, ai, que fofo, né? Meu filho vai gostar, porque olha que bonito o desenho. Não é livro de criança, gente. Não é. No vídeo específico eu falo, porque tem coisa que eu não posso citar aqui. Me apegando a esse motivo em específico, de fato, foi um dos primeiros livros que eu li e foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Eu ainda fiquei vários anos seguidos lendo todo ano pelo menos uma vez, tá? Porque teve tempo que eu li várias vezes no mesmo ano porque eu não consigo. Eu termino esse livro e eu quero ler de novo, porque é um livro curto, como eu falei, e ele tem desenho assim, à beça, então o que torna mais curto ainda, porque apesar de ter cento e poucas páginas, se a gente tira a ilustração, deve ter umas 50 só. É uma coisa que, se você fizer um esforço, não que seja saudável, tá? Ler rápido assim, mas em uma hora ou uma e meia, duas, você consegue fazer. Você consegue terminar. E aí é por isso que me dá uma tentação, que eu termino no mesmo dia, eu quero ler de novo. E não dá, né, gente? Além de ser muito pra cabeça, porque eu falei, não é infantil esse livro. Por quê? Do mesmo jeito que tem desenho fofo, do mesmo jeito que é uma criança protagonista, é uma criança que no final, muita gente não lembra desse final, porque leu muito novo. E eu acho que a própria mente mesmo, de quando você era criança, apagou para evitar um trauma narrativo, né, para você. A criança, no final, ela comete suicídio. Então, eu sei que tem gente, tem uma parcela das pessoas que não gosta desse livro, porque tem uma linguagem muito poética, muito floreada, apesar de ser uma narrativa e não uma coletânea de poemas. Mas, cara, o motivo para eu ter gostado tanto é que é uma criança muito nova, tinha 6 anos no livro. Quando eu li, eu tinha 7, pela primeira vez, depois eu continuei lendo. E é uma criança que você vê, conforme as coisas que ela não é uma criança que fala do jeito que uma criança diz. O vocabulário mesmo, você vê que é uma pessoa, uma mini gente, que já passou por muita coisa na vida, tem muita carga pesada nas costas, com 6 anos de idade, teve muita responsabilidade cedo demais, sentiu muita culpa por decisões infantis mesmo, erros que você comete porque você está aprendendo a viver, muito arrependimento na vida, porque é uma criança vivida, afinal, é uma criança alienígena, tá? Por mais que tenha a forma humana, surgimento dele, um certo planeta ali, mas ao longo da vida curta, ele vai viajando entre vários planetas e ele vai descobrindo coisas, principalmente problemas adultos, sobre, por exemplo, alcoolismo, consumismo, não só consumismo, mas capitalismo no sentido de que pessoas que são muito gananciosas, que fazem o que fazem por dinheiro, mas o que elas querem é o dinheiro em si, não o que o dinheiro pode comprar. E quando você pergunta para essa pessoa, mas você quer esse dinheiro por quê? O que você vai fazer com ele? A pessoa não sabe. Ela só quer quantidade porque o que ela tem de objetivo é ficar rico. Vai ficar rico para quê? A pessoa não sabe mais. Esse tipo de problema que ele vai vendo. E é muita carga, muita coisa para a cabeça dele, fora os próprios problemas pessoais dele. E o motivo para eu gostar é justamente isso, porque já na minha idade de 7 anos também tinha uma carga muito pesada por outros motivos diferentes, mas eu também fui essa criança, meio assim, essa criança que é mini adulto, que fala do jeito que o adulto fala,
que pensa de um jeito que uma pessoa mais velha pensa, que tem preocupações que criança nem sabe o que que é. Eu era esse tipo de criança. Então, quando eu li aquilo, muita coisa na minha cabeça se esclareceu. Foi muita carga para minha cabeça também, porque sabe quando você lê um livro e você descobre coisas sobre si mesmo que você não sabia, porque estava no seu subconsciente. A partir do momento que você lê uma coisa relacionada, seu subconsciente começa a espalhar para as outras áreas do cérebro e você começa a ter plena ciência daquilo. E são pensamentos que eles vão vir à tona recorrentemente. Para mim, além de toda a importância que o livro tem para a história mesmo, mundial, falando de forma política, a própria narrativa, por eu ver através dessa ótica, é esse motivo de ser meu primeiro livro favorito, tanto na vida em ordem cronológica, mas aqui listado com intensidade, né? Do tanto que eu gostei. Porque, de fato, é um livro que eu não consigo esquecer, um livro insuperável, que eu não posso ver na frente, porque senão eu quero abrir. Eu me mudei e na casa para onde eu vim morar tem coisa aqui, tá? Tem móveis e objetos. E eu me deparei com esse livro que eu não sabia que tinha aqui. Quando eu vi, eu estava muito ocupada, eu estava arrumando a casa. Pois quase que eu não largo tudo para ler o negócio e depois voltar. Só que eu não podia, né? Vamos passar para o segundo, que já foi há bastante tempo depois, em relação aos meus 7 anos de idade. Eu devia ter uns 13, que foi meu primeiro livro no Kindle, Daisy Jones and the Six. Esse livro eu descobri, acho que foi um pouco antes do boom da Taylor Jenkins Reid, que é a escritora. Eu, se eu não me engano, eu cheguei a escutar alguém falando, deve ter sido. Eu acho que esse hype ele estava começando a engatinhar e depois virou tudo aquilo que vocês sabem, desde Jones and the Six ficou um livro famosíssimo, depois veio Sete Mulheres de Steven Hugo e só foi crescendo, né, a Taylor Jenkins Reid, porque aparentemente, pelo que as pessoas falam, né, pessoas que leram mais títulos dela, eu só li esses dois, ela acerta em todos. Todos ela consegue fazer muito bem. Até os livros que são considerados médios ainda são bons, não chegam a ser ruins. Eu acho que quando o livro Desde Jones and the Six ficou famoso, muita gente leu, principalmente porque era o público que gosta de romance romântico, livros sobre algum casal sendo formado. Gente, quando eu escutei falar sobre a sinopse do livro, um pouquinho, alguns detalhes, aqueles livros que os influenciadores fazem de motivos para te convencer a ler tal coisa, esse tipo de vídeo. A última coisa que eu tava ligando era para algum casal. Se ia ter casal ou não, como que ia ser a formação desse casal, se ia ser slow burn, fast burn, que na época nem existia essas tropes, tá? Mas é só um exemplo. Essas tropes significam se apaixonar rápido ou se apaixonar devagar, simplesmente. As pessoas querem saber como que as personagens vão se apaixonar antes de ler. Acho impressionante, mas tudo bem. Quem sou eu para julgar? Eu não ligo. Naquela época, não é nem que eu não ligava hoje em dia, né? Naquela época eu não gostava de livro de romance romântico. Então, quando eu escutei a mulher falando sobre isso, eu fingi que eu não escutei. Porque senão, se eu pensasse que é um livro focado no casal, eu nem teria me interessado por ele, porque naquela época eu não gostava de jeito nenhum. Eu me entediava muito, sabe? Eu perdia a paciência com as coisas que aconteciam, que eram os problemas muito fúteis de casal, que eu não tenho paciência para isso. Eu me interessei porque eu sou muito roqueira, não vim trajada, mas desde criança eu escuto muito rock, principalmente glam rock, mas eu não vim aqui para falar de rock, apesar de que tô com muita tentação de falar, porque é uma coisa que eu gosto muito de falar. Enfim, eu acho que vocês entenderam por que eu me interessei por esse livro. Esse livro, além de ele ter uma escrita diferente, ele simula a escrita, a transcrição de um documentário. Documentário geralmente se faz gravado, e o livro é como se fosse você pegar as legendas do documentário e colocar na folha, assim. Então, fulano falou isso, fulano falou aquilo, o entrevistador fez essa pergunta. E aí você vê, de acordo com as várias respostas dos integrantes da banda, que é Daisy Jones and the Six, que algumas coisas que eles vão falando
elas batem de frente, são coisas que não caminham pelo mesmo resultado. Pode ser só uma divergência de pontos de vista, mas também pode ser que, por exemplo, alguém está falando a verdade e a outra pessoa não está. Isso é uma coisa muito legal também, trazer essa incoerência. É um livro sobre uma banda de rock que teve muito sucesso nos seus anos de atuação, mas que chegou ao fim, e toda banda de rock que chega ao fim tem algum motivo, e nesse caso foi um motivo, digamos, uma ruptura relevante. Não foi só o fato de que o que acontece com as bandas muito duradouras, infelizmente alguns integrantes falecem, né? Conforme o tempo vai. Foi um motivo mais de convivência mesmo, como era a convivência entre eles, o que lentamente foi culminando ao fim. Então a gente vai falar também sobre amizade, sobre romance romântico, sim, sobre divergências, problemas de convivência, tudo isso envolvendo uma banda. Claro que a personagem principal é a Daisy Jones, então no começo ele vai focar bastante nela, porque era uma pessoa considerada assim problemática. Não que eu ache isso, mas é aquela pessoa que, em condições financeiras, ela tem tudo o que precisa, mas no emocional e no social falta muito. Então é uma pessoa que você olha e pensa, tem tudo para ser feliz, e mesmo assim a pessoa não é, a princípio. Então no começo do livro vai falar sobre isso, porque era uma pessoa que tinha uma vida difícil, né? Quando a gente olha para alguém que tem dinheiro, a gente não pensa. Mas gente, já falei aqui que dinheiro não compra felicidade. É bem clichê isso, mas quando você tem dinheiro, vamos supor, você compra alguma coisa, te deixa feliz. Depois você vê que não é suficiente para te deixar feliz durante o dia todo, ou pelo menos durante a semana toda, você vê que é verdade. Por isso que é um clichê. E eu digo que esse livro foi o segundo da lista, merecidamente, no sentido de intensidade, de furor, de ter gostado tanto, porque não só é um tema que eu gosto muito, com a escrita cativante, um e-book que me fez querer comprar o Kindle depois, porque esse livro também eu gostei demais, demais, que eu indiquei para muitos amigos, fiz amigos comprarem. E, gente, quando eu começo a falar sobre um livro sem parar, dias seguidos, semanas seguidas, meses seguidos, você pode ter certeza que aquele livro vai depois, quando eu refletir sobre o assunto, ser considerado o meu favorito. Porque não tem como. Quando um livro me pega desse jeito, ele não larga mais. Como eu tava falando para vocês, a minha banda favorita de todas é a Queen. E eu imagino que se vocês conhecem a banda, vocês sabem que o vocalista era o Freddie Mercury e ele faleceu em 91. Quando isso aconteceu, a banda quase acabou. Mas, né, alguns integrantes optaram por continuar porque tinham na perspectiva de que era isso que o Fred gostaria. Porém, um dos outros integrantes que sobraram, né, continuaram aí na luta, resolveu sair porque na perspectiva dele, o Fred não iria gostar se levasse a banda adiante depois dele ter falecido. Então, vocês estão vendo que isso é muito real? Isso realmente acontece nas bandas, tipo, fora dos problemas de convivência, as brigas entre eles, mesmo sendo muito amigos, essa divergência de opinião acontece partindo de um mesmo fato. E Daisy Jones and the Six traz isso muito bem, é muito realista. Você depois fica sentindo que aquela banda existiu de verdade, que você era um fã deles e que quando o livro saiu você leu porque você queria rememorar como era o tempo em que eles estavam na ativa. E eu resgatei esse assunto de alguém, infelizmente, partir, porque o próximo livro da lista é sobre isso. É um livro gigante, é um tijolão de 700 páginas, um calhamaço chamado O Pintacilgo. Também foi um livro muito importante para mim no ano passado. E eu conheci ele através do filme, que é uma coisa curiosa, porque quando a gente assiste filme, dá uma preguiça de ler o livro, né? E geralmente o livro é o quê? 300 páginas. Esse é mais que o dobro, só que a preguiça não veio de jeito nenhum, porque eu gostei tanto daquele filme, porque ele falou tanto comigo, ele me ajudou muito, porque eu tive momentos difíceis
envolvendo luto, que é o assunto principal do livro. Outras coisas vão ser faladas, porque não tem como você fazer um livro de 700 páginas sobre um protagonista e não falar sobre os outros problemas e outras alegrias também que essa pessoa vai ter na vida, né? 700 páginas acompanhando alguém, não dá para você acompanhar um desconhecido. É falado sobre a vida pessoal desse menino também, que ao longo do livro vai se tornando um adulto, e um adulto com muitos problemas que também surgiram por causa do luto. Mas é um livro tão longo assim sobre o luto, porque ele não está falando de um luto saudável. Ele fala sobre um luto patológico em que se torna uma doença porque a pessoa não supera. No caso do protagonista, a mãe dele faleceu quando ele tinha 13 anos e o livro termina quando ele tinha uns 26 e ainda não sai da cabeça dele. E a gente sabe que quando alguém que a gente gosta muito, no caso, gosta muito é um jeito ruim até de falar, porque a gente ama essa pessoa. Quando a gente ama demais alguém, mesmo depois que o luto é superado, um luto saudável que eu tô falando, tá? Um luto normal, porque sim, quando passa de 6 meses é considerado anormal, porque já fica alerta de que pode estar se tornando uma doença mental, infelizmente. E aí vai depender para onde vai, né, o diagnóstico, qual será. Ou seja, vocês veem que mais ou menos aí 13 anos de luto, se eu acertei a idade que ele termina, porque eu não lembro direito. E eu tô falando por experiência própria, tá? Eu tive um luto patológico que acabou recentemente, durou 10 anos. E aí eu falo para vocês, vamos voltar lá pro primeiro livro, que eu li com 7 anos. Vamos dizer que com 7 anos de idade foi quando eu descobri que a morte existia, porque foi quando alguém que eu amava faleceu. E foi muito ruim. Meu luto começou por causa daquela pessoa, pela perda que eu tive, e só foi terminar quando eu tinha mais de 17 anos. Por isso que quando eu lembro que eu li O Pequeno Príncipe, que além de não ser um livro infantil, porque novamente o assunto foi trazido, foi uma época péssima, porque eu li na idade em que eu descobri que as pessoas que a gente amava também morriam, que elas não voltavam de jeito nenhum, mesmo que você pedisse muito, mesmo se fosse, olha, minha voz vai falhar, mesmo se fosse tudo que você quer, mesmo se você oferecesse fazer uma troca de você ir ao invés de pessoa ir, não iria adiantar. Infelizmente, de uma das coisas que não tem volta, a morte é a pior. Então, foi um livro muito ruim também de eu ter lido naquele momento, que eu não sabia que eu ia perder alguém ainda, mas aquele livro ficou também rebombeando muito na minha cabeça depois que aconteceu, que aquela pessoa faleceu. E ao longo daquele tempo, até os meus 17 anos e pouco, eu lembrava daquilo todo dia de uma maneira muito errada. Como quando você perde alguém que você ama muito, mesmo você tendo superado o luto, você não vai esquecer para sempre. Ah, superei o luto, agora nunca mais eu vou lembrar que essa pessoa morreu. Você vai lembrar. Só que é uma diferença. Você não vai lembrar se quando a pessoa está em luto patológico, ela vai lembrar todo dia, o tempo todo. Ela vê algum objeto, do nada, lembra daquela pessoa. E é um objeto que está muito longe a conexão entre aquela pessoa. Só que a cabeça trabalha de um jeito a criar caminhos lógicos que não são lógicos, tá? Quando você olha de fora, você vê que não tem o mínimo raciocínio lógico naquilo. Mas para a pessoa que está em luto patológico, tudo tem a ver com aquela pessoa que faleceu. Tudo gira em torno daquela pessoa que faleceu. E todo mundo é culpado. É uma injustiça gigantesca, porque tá errado aquela pessoa ter morrido. Isso não deveria ter acontecido, foi um erro. Entende? São muitos pensamentos que não têm sentido e vêm com muita na sua cabeça e eles não saem de jeito nenhum. Porque o luto tem 5 ou 7 fases. Uma delas é a culpa. Partindo do meu exemplo, eu fiquei presa nessa fase
É muito difícil, eu acho que talvez se vocês nunca passaram por isso, vocês nunca tiveram o luto, ou então vocês não se lembram da fase do luto, culpa que vocês tiveram em algum momento, porque ela foi de uma forma natural. Então ela passou rápido em comparação, tá? Eu não tô falando que é errado você ter um luto rápido. Também não se sintam mal por ter um luto normal e natural. É o tempo certo de acontecer, porque a gente precisa tocar a vida para frente. Quando a gente entra em luto patológico, a gente para a nossa vida em uma coisa e não sai mais. A gente não consegue evoluir, a gente não consegue melhorar, porque é uma coisa que puxa a gente para trás o tempo todo, puxa a gente para o passado. A gente só pensa no passado. Vê, eu fiquei 10 anos pensando numa coisa que aconteceu muito tempo antes. Eu pensava ainda em coisa que aconteceu quando eu era criança. Eu não vou saber explicar exemplos mais concretos, mas é esse tipo de coisa que não tem conexão nenhuma, mas que te convence até o final. E não tem nada que tire da nossa cabeça que não é assim que aconteceu. Tá sendo muito difícil falar porque no atual momento eu estou de luto de novo. Infelizmente, nesses dias alguém faleceu, tanto que não teve vídeo também. Esse foi um dos motivos. No dia que eu tinha planejado a gravação, eu recebi a notícia de manhã que uma pessoa que eu amava muito faleceu. E depois eu fui até o cemitério e demorou demais. Isso causou uma apreensão em todo mundo, né? Demorou demais pro corpo chegar, demorou demais pro velório acontecer. E foi um velório muito curto. Tá doendo aqui. Que trouxe também outra dor, porque a gente pensa, eu não acredito que eles vão apressar o velório. Eu não acredito que a gente não vai ter tempo, o último momento com a nossa pessoa. A gente vai ter que apressar esse momento porque é uma coisa capitalista. Você tem tempo para fazer um velório, você tem que pagar para fazer esse velório. Você sabe que você já perdeu aquela pessoa. Você não se conforma que o último momento que você teve com a pessoa em vida foi daquele jeito, porque isso passa na sua cabeça. Você lembra como foi o último dia que eu tive com aquela pessoa? Você rememora tudo, como é que foi? E você não se conforma porque você vê a pessoa ali que ela não vai mais acordar, ela não vai mais levantar. E você pensa, o meu último momento com aquela pessoa em vida foi daquele jeito. Eu não quero que seja o último de todos. E você espera que o velório seja o momento que você tenha para vocês dois. E você não tem, porque eles apressam muito. Ai, porque precisa, a gente vai fechar, daqui tanto tempo tem que arrumar as coisas. É muito injusto. E aí vem alguém, porque tem que fazer o pagamento disso. Até quando a pessoa morre, ela deixa conta, dívida para os outros pagarem. Até quando a pessoa morre, tem que ser usada moeda de troca por causa dela. Até quando a pessoa morre, ela vale algum dinheiro. Eu não toco nesse assunto com as outras pessoas, porque eu não quero que as outras pessoas sintam a dor de novo, mas elas vão sentir. Eu só não quero colaborar para isso, dá para entender o que eu tô falando? Por isso que é melhor encerrar agora. Esse livro é sobre esse assunto. O menino pensa em todas as coisas que eu acabei de falar, por exemplo. No caso dele, aconteceu um ataque terrorista enquanto ele estava com a mãe no museu. E ele interpreta que o fato da mãe dele ter morrido porque eles estavam naquele museu, naquele dia, naquela hora em que aconteceu o ataque terrorista, ele interpreta que a culpa é dele. Sendo que não foi ele que fez o ataque. Não foi ele exatamente que deu a ideia de ir naquele museu. Ele não tem culpa porque ele não sabia que aconteceu o ataque naquele lugar. Dá pra entender? Ele não fez nada especificamente. Mas ele interpreta que ele fez. É isso que acontece com as pessoas que têm luto patológico. Para desviar do assunto, eu ainda tenho mais dois livros para falar.
Vamos então sobre o quarto, que é O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, ou O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, porque depende, né? O livro chama de um jeito, o filme chama de outro. E por falar em filme, em 2016, quando eu era criança também, ou 17, foi quando o livro desse filme foi lançado e eu vi o trailer passar na TV, que era muito comum isso acontecer. E quando eu via um trailer passar na TV, eu ficava com muita vontade de assistir quando era uma coisa que eu achava interessante, mas eu não sou de pedir, porque eu não gosto. Eu me sinto mal se eu peço alguma coisa. E cinema é algo que me atrai muito, afinal, quero no futuro trabalhar com isso. E ele me move em direção a muita coisa. Eu acabei descobrindo, fazendo pesquisas, que existia o livro desse filme. E eu não sei porquê, mas me pareceu mais provável se eu pedisse para minha adulta responsável que ao invés de assistir o filme no cinema, eu ganhasse o livro, que eu acho que a pessoa considera mais um livro do que um filme. É muito engraçado quando eu lembro, porque eu pedi com muito medo de pedir, porque eu não gosto, já falei, mas eu também pedi sem esperança de que eu ia ganhar. Quando eu ganhei, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu me senti muito realizada, porque eu achava que a pessoa não ia levar em consideração o que eu falei, não ia me levar a sério. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Desde criança, como eu falei, que eu tenho uns pensamentos meio que adultos pensam. Então eu quero que as pessoas me levem a sério, gente. Quando eu era criança, eu tinha 3 anos e na minha cabeça as pessoas tinham que me levar muito a sério, porque eu falava muito séria. Aí o povo escutava, pensava, nossa, que estranha essa criança falar desse jeito. Achava engraçado, dava risada. E eu ficava nervosa, que eu pensava, como assim? Mas eu tô falando uma coisa tão importante, esse povo acha engraçado? Eu era esse tipo de criança, então eu fiquei muito feliz quando eu ganhei o livro. E eu comecei novamente a falar sobre o livro para todo mundo. Eu estava muito empolgada. Eu acabei fazendo também com que alguns colegas de turma comprassem o mesmo livro, tanto amigos quanto colegas de turma com quem eu não me dava bem. E isso é uma coisa que eu acho muito curioso, porque quando a pessoa não se dá bem com você, por mais que você esteja falando sobre uma coisa boa, uma coisa incrível, a pessoa vai fazer questão de não gostar só para contrariar, porque ela não gosta de você. Ela poderia gostar muito do que você está falando, do que você está sugerindo, do que você está indicando. Mas por não gostar de você, a pessoa vai fazer questão de não gostar daquilo que você está falando também. Só que quando você consegue convencer uma pessoa que não gosta nada de você, que por tudo pega no seu pé, a seguir o seu conselho, cara, isso é uma grande conquista, pessoalmente falando, sabe? Porque não era a minha intenção. Eu só estava falando sobre uma história que eu tinha me apaixonado. Só que depois de fazer toda essa campanha, gente, agora que entra a minha incoerência humana, desde sempre, né? A gente esse posto de incoerência desde que nos entendemos por gente sem saber, muita gente sem saber, mas tem gente que não admite. Eu sempre admiti, né? Essas minhas incoerências. Enquanto eu falava para todo mundo sobre o trailer do filme, sobre o livro que eu pesquisei para saber sobre o que era, enquanto eu falava para todo mundo, eu estava muito empolgada. Chegou na hora de abrir o livro e de começar. Quando eu fiz isso, eu travei e eu comecei a ter medo do nada, gente. É uma coisa irracional, eu sei. Comecei a ter medo de ler aquilo porque eu sabia que eu ia encontrar naquele livro certas coisas com que eu ia me identificar. E quando eu era criança, até uma certa idade, até uns 13 anos de idade, eu era assim, eu tinha medo de ler e consumir conteúdos que iriam falar também sobre mim. Porque eu não queria pensar em mim quando eu estivesse lendo ou assistindo um filme. Eu não queria pensar sobre coisas complicadas da minha vida. E quando eu vi que estava chegando nesse lugar, que se chama O Orfanato da Senhorita Peregrine, porque o espaço em que se passa a maioria da história é no orfanato em que estão muitas crianças, e sua maioria órfãs. No contexto da narrativa, também envolve o contexto histórico de O Pequeno Príncipe, que é assim. E essas crianças não têm família por esse motivo, né? Eram crianças judias ou então
com alguma outra característica que durante aquele regime eram características condenadas e que se alguém descobrisse que você tem uma característica dessa, a pessoa te segregava da sociedade ou então pior, te enviava para o fim da sua vida. Só que o que me pegava era justamente essa parte do orfanato, porque eu não sei se vocês sabem, se eu cheguei a falar aqui, mas eu sou adotada. Que é um assunto que eu não gostava de falar, não porque, gente, era uma coisa assim que eu via como negativo o fato de ser adotado, porque tem crianças, ou enfim, pessoas que até depois de crescidas, elas pensam mal sobre esse assunto, porque elas focam na parte de que, para elas terem sido adotadas, alguma outra pessoa antes teve que, vamos abrir aspas, porque isso não é verdade, teve que abandonar. Por que eu falo que não é verdade? É o meu jeito de pensar. Na maioria das vezes, a pessoa fez isso porque ela queria que a criança tivesse uma chance melhor. A pessoa olhou para si, olhou para a vida que levava e concluiu: eu não posso oferecer a vida que essa criança merece. Eu quero que essa criança tenha uma chance, que essa criança tenha sorte. E o jeito de eu fazer isso vai ser encaminhando essa pessoa para um lugar em que ela pode ser vista por outros que vão ter uma condição melhor, porque é uma característica, um requisito das famílias que estão interessadas em adotar é ter uma boa condição financeira. Gente, mudança de cenário e provavelmente de áudio, né? Essa sala tem um pouco de eco. Ah, é porque tava impossível gravar lá onde eu tava, no quarto. Então tive que transferir, mas tudo bem. Recapitulando, o que eu não gostava é porque parecia que eu sou uma pessoa reduzida a um assunto só e que mais nada na minha vida é interessante, que eu não tenho mais nada para oferecer ao mundo, que o que eu sou é somente uma pessoa adotada. Assim, então por isso que eu procurava evitar esses assuntos. Apesar de até fazer um grande marketing para ele, um grande mousse sobre ele, eu fui ler isso quando? Ano passado, retrasado, pouco tempo depois, né? Se tornou meu favorito. Eu acabei me arrependendo de não ter lido logo, porque eu acho que se eu tivesse lido quando criança, eu teria sido uma leitora muito mais cedo, porque não é que teve algum momento da minha vida em que eu não gostasse de ler, eu sempre gostei, mas eu nunca me preocupei em ir atrás disso. Quando eu precisava ler um livro, eu lia. Quando do nada eu topava com um livro e eu achava interessante, eu lia. Só que era só nesses casos, entende? O livro precisava praticamente cair no meu colo. Eu não tomava iniciativa de leitora, então fui me tornar leitora um pouco depois por causa disso. Se eu tivesse lido esse livro na época, eu acho que eu teria começado logo depois, assim. Em seguida desse, eu já teria lido muito mais coisas, teria ido atrás de saber sobre outros livros interessantes, adequados para minha idade. Apesar de que naquela época, gente, eu não gostava de ler coisa adequada para minha idade, coisa para criança, porque eu tinha na minha cabeça que eu era pré-adolescente. Então eu queria ler coisas sérias. Sendo que se fosse assim, acho que eu não ia gostar muito, mas enfim. Sobre a sinopse do livro, se passa uma grande parte no orfanato depois que um neto entra em luto pela morte do avô. Ele acabou vendo algumas cenas bem traumáticas da morte desse avô. Então, ele e o pai decidem fazer uma viagem para se afastar do cenário de morte, vamos dizer assim, porque estava começando a atrapalhar um pouco a vida deles, ficar só pensando nesse assunto. E o pai também, ele queria fazer essa viagem para trabalhar, pegar como inspiração para a arte que ele fazia. Eu acho que ele era escritor. Então eles foram juntos para esse lugar que é uma ilha, eu acho. E nessa ilha começam a acontecer mais coisas estranhas. E é uma ilha que tinha um orfanato antigamente, que foi onde o avô desse garoto morou, está destruído atualmente. Porque o avô desse garoto era um judeu refugiado que foi parar nesse orfanato quando era criança, porque perdeu a família, mas esse orfanato sofreu e não teve
muitos sobreviventes. O avô foi um dos poucos, talvez o único até. E em um determinado momento, o garoto, conforme os acontecimentos estranhos vão acontecendo, ele acaba chegando no lugar onde ficava esse orfanato que foi destruído e ele vê as ruínas e tal, mas de repente acontecem algumas coisas até surreais. Ele consegue, de alguma certa maneira, voltar no tempo em que esse orfanato estaria funcionando, assim como a ilha também era um lugar totalmente diferente, tinha muito mais gente morando ali, funcionava de outra maneira, né, como era nos anos 30 para os anos 40. E o que acontece de surreal nesse livro é não somente a viagem no tempo, quanto essas crianças no livro, tá? Elas não são retratadas como judias. Essa é uma coisa que fica mais a interpretação. É falado sobre o avô desse garoto, que ele era judeu, mas quando se fala sobre o orfanato em si, todas as outras crianças, o maior motivo para elas estarem segregadas da sociedade, reunidas ali, escondidas para evitar sofrerem ataques de bombardeio, era o fato de que no livro se fala que elas têm superpoderes. Cada uma tem de um jeito, mas a gente entende que essa diferença dessas crianças para as outras era a religião e a cultura, na verdade. Bom, é um livro muito legal porque esse garoto acaba tendo que ajudar essas crianças. Afinal, como ele está no ano em que aconteceu um bombardeio, essas crianças estão sendo perseguidas. E ele tem que ajudar elas a não fugir, porque não é esse o objetivo. Afinal, eles querem continuar ali, que é a casa deles, mas eles precisam então derrotar o inimigo que está nessa perseguição contra eles. Vamos então para o último livro. Também é um que eu falei para muita gente na época que eu li. Queria que todo mundo lesse também. Eu lembro que às vezes quando as pessoas me encontravam para conversar, elas mesmas puxavam assuntos sobre Capitães da Areia. Eu li com a escola no primeiro colegial, mas eu já queria ler antes. Eu não li antes, porque eu já tinha em casa, porque eu já sabia, eu ouvi algumas pessoas falarem que tinha alguns assuntos pesados, ou seja, não seria apropriado para a minha idade ler. Então, eu tive paciência, nessa época eu tinha um pouco essa maturidade de saber que não é para minha idade e esperar até chegar na idade de ler. Então, foi isso que eu fiz. Eu esperei por bastante tempo, então eu estava com bastante expectativa e ele cumpriu as minhas expectativas. Mas ele está em último da lista porque algumas coisas que o autor escolheu escrever eu não concordo. Olha como é muito relevante a minha opinião, né? Mas é porque, gente, são decisões que me deu uma certa raiva, porque eu não vejo toda essa lógica que o autor viu. E eu vou explicar para vocês logo logo. O protagonista desse livro é o Pedro Bala, que é uma das várias crianças que moram no Trapiche porque elas não têm família ou então não têm contato com a família. São crianças de rua que fazem ali alguns golpes e cometem alguns crimes para sobreviver e moram todas juntas. A princípio, são somente meninos, porque eles também tratam as meninas de uma maneira muito ruim, com violência inclusive. E depois, mais pro fim do livro, vai chegar uma menina, porque ela acabou ficando em situação de rua também. A história dela acaba se encontrando com a história de alguns deles e ela acaba indo parar lá no Trapiche. E a partir do momento que surge essa menina, também surge então um casal, uma narrativa de romance romântico, que vocês sabem que eu não gosto muito e que eu acho que nesse livro foi errado fazer uma coisa dessa, porque o Pedro Bala, que é o protagonista, acaba se apaixonando por ela, mas ele é uma pessoa muito ruim com as meninas, já tratou algumas meninas muito mal, da pior maneira que vocês podem imaginar. E mesmo quando essa garota, ela também está mal de saúde, ele não tá nem aí, assim. Ele só se interessa por fazer o que ele quer com ela, vocês já imaginam que seja. Achei uma coisa horrorosa, um desserviço colocar isso no livro. Fiquei muito brava, porque esse menino, ele é dado não só como protagonista, mas como o chefe do grupo, como o menino mais corajoso do grupo, como uma pessoa que protege o grupo. E ele não é essa pessoa. Ele é uma das pessoas, além dos meninos, que mais cedeu ao ruim da vida, que mais se tornou violento, que mais foi corrompido pelo ruim da vida.
ele não é uma boa pessoa, ele não é o herói que as pessoas veem nele. Por isso que me incomodou tanto. O que me incomodou foi essa personagem. Mas o livro é muito bom, porque ele expõe, ele também foi um livro censurado por causa disso, expõe as fragilidades da sociedade, a marginalização, a diferença das classes, o jeito como algumas pessoas são praticamente obrigadas a levar uma vida de crime porque elas não têm outra chance. Esse livro expõe tudo isso e expõe também outra perspectiva, que é depois que a pessoa entra para o crime, pode ser que algumas chances surjam e a pessoa, por se sentir suja desse jeito e incapaz de ser feliz, incapaz de ter uma vida melhor, a pessoa fica confusa se ela deve agarrar essa chance que apareceu de repente na vida dela depois de tanto tempo de chances negadas, de sofrimento, de falta de chance. A pessoa não se sente digna e ela fica confusa. Eu devo agarrar essa chance? Ou será que está errado essa chance ter caído no meu colo? Eu não devo, então, tentar uma vida melhor, porque o que eu mereço é essa vida medíocre. O que eu mereço é essa vida subhumana. Traz reflexões como essas. É um livro muito bom mesmo. Eu lembro que quando eu tive que ler com a escola, muita gente não leu, não fez o mínimo de esforço e perdeu uma grande narrativa que os faria refletir sobre muita coisa. É um livro muito bom, de verdade. Apesar de ter essa falha aí, essa personagem que estraga muito, mas eu lembro que depois que eu li esse, eu fiquei muito interessada em todos os outros livros do Jorge Amado, principalmente Gabriela Cravo Canela, Dona Flor, Seus Dois Maridos. Esses dois livros eu quero ler muito também, porque tem novelas, tem filmes. Isso me ajuda, né, a me atrair pela literatura. Até hoje eu tô na intenção de ler esses livros. Talvez, se eu gostar desse, então procurar ler mais ainda do Jorge Amado. Eu não vou falar tanto sobre esse livro para não detalhar, mas também é interessante como no início, a partir de um dos crimes que acontece com essas crianças se envolvendo, né, é uma escrita diferente. No inicinho do livro é escrito como se fosse algumas partes de jornal retratando a notícia sobre o crime, outras pessoas com relatos no jornal, perspectivas diferentes, pessoas mandando indiretas umas para as outras no jornal, pessoas que deveriam ser responsáveis por evitar com que essas crianças estivessem no mundo do crime, mas elas se abstêm da sua responsabilidade, uma pessoa fica jogando a responsabilidade para o outro. Aí também existe a perspectiva de alguém que entende a vivência dessas crianças. É muito legal esse começo também, ele ajuda a aprender bastante, porque o livro já começa com grandes críticas, com grandes posições. Esse foi um livro queimado em praça pública na época da publicação, de tanta reverberação que tem desde aquela época e merecidamente é um clássico, porque até hoje esse livro ainda é muito atual. Essa foi a minha lista de 5 livros favoritos da vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês já tenham lido alguns desses, comentem aqui embaixo a opinião de vocês. Se vocês têm alguma coisa para acrescentar, se vocês tiverem um ponto de vista diferente, tudo bem. Eu acho que é por isso que a literatura é um bom objeto de discussão, justamente para a gente falar sobre perspectivas contrárias, porque é importante você ouvir alguém que pensa diferente de você, principalmente na era do algoritmo, que tudo que vem na internet é porque você já pensa. Novamente, muito obrigada pelos 100 inscritos. Não se esqueça de interagir com esse vídeo, além do comentário, um like. Se você não é inscrito, então, clicar no botão de inscrever-se. Desde já eu agradeço muito por ter assistido até aqui e em breve eu já trago um vídeo novo.